Eu pensei assim, eu estava falando, como é que eu vou apresentar a pastora da igreja? Né? Eu fiquei pensando, né? Como é que a gente faz? Mas o que acontece é o seguinte, gente, você acabou de ver aí a Priscila, não é? Esse mês de março é o mês das mulheres, e a gente tem sido tocado, né? Como eu falei para você, eu estava lendo hoje sobre Jesus, e o quanto as mulheres foram importantes no ministério de Jesus. Né? Você viu aí essa semana, Israel, a maioria dos pilotos de caça de Israel são mulheres. Um dos caças que foi derrubado nos Estados Unidos era uma mulher que era piloto. Então as mulheres hoje têm assim uma proeminência muito grande. E eu tenho uma alegria muito grande de estar recebendo hoje, não é, aqui na nossa caminhada de fé, pastora Ivone. Queria que você, ela não gosta, mas eu queria que você recebesse com muito carinho ela, tá bom? Todo esse mês as nossas pastoras estarão trazendo uma palavra de cura, uma palavra de bênção na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe sua vida, pastora. Amém, glória a Deus. Que bom, né? Você está feliz porque você chegou até aqui essa noite? E eu quero dizer para você que você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui porque você veio só cumprir uma agenda. Hoje é quinta-feira, dia de culto, dia de crente, eu estou na igreja e eu vou lá. Você não veio aqui porque alguém só te convidou, ou você viu um vídeo na internet, você teve curiosidade. Vou lá conhecer a igreja, vou saber como é que é. Você veio aqui, eu creio com todo o meu coração, que se você chegou até aqui é porque o Espírito Santo tem algo que Ele quer depositar na sua vida, no seu coração. Você recebe isso? A gente está numa caminhada de fé, como o pastor Renato falou, todas as quintas-feiras, e a gente vai buscando crescer no entendimento, no conhecimento de Deus. E você tem ouvido muitas palavras desse altar sobre fé, para motivar a sua fé, sobre milagres que Jesus fez enquanto sua vida terrena, e que Ele faz até hoje, e que Ele tem feito na vida de muitas pessoas. Você tem sido motivado a crer e a ajudar, a fazer com que a sua fé cresça, que ela vá adiante. Você tem colocado essa expectativa em Deus. Mas apesar de hoje ser uma caminhada de fé, eu quero falar com você sobre algo que não pode faltar na nossa caminhada de fé, na nossa vida como cristão, na nossa vida como nova criatura, que é a pessoa do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Eu creio que é essencial, não é fundamental, para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada de fé, a gente ter esse entendimento da pessoa do Espírito Santo. Claro que não é nada que a gente vai poder aprender aqui em 40 minutos, 50 minutos, mas dá para a gente começar essa caminhada aprendendo sobre isso. Dá para a gente começar quando alguém fala algo que testifica no nosso coração. Eu não sei se com você também você não precisa concordar comigo, se você realmente não sente assim. Mas quando alguém fala alguma coisa a respeito de Deus e aquilo desperta uma curiosidade no nosso coração, uma expectativa no nosso coração, e a gente começa no nosso particular, mesmo em casa, a gente começa a querer saber mais, pesquisar mais. E essa é a minha intenção nessa noite. Eu não tenho pretensão que você saia daqui, como eu super entendi, como eu super agora estou. Mas que isso desperte, que essa palavra dessa noite desperte no seu coração um desejo de buscar mais do Espírito Santo, de saber mais do Espírito Santo, de entender mais e de querer caminhar na sua caminhada cristã, na sua caminhada de fé, mais próximo do Espírito Santo. Antes de começar, eu quero fazer uma oração com você, eu quero que você repita essa oração comigo. Você pode fechar os seus olhos e dizer comigo: Pai, eu abro o meu coração e eu recebo a Tua palavra. Deixa o meu espírito alerta, a minha alma submissa a toda verdade que será ministrada. Espírito Santo, fala comigo. Eu abro a minha vida para o Senhor ministrar. Que a Tua voz, Espírito Santo, provoque toda mudança necessária dentro de mim, porque eu quero mesmo viver o Teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar lendo com você uma passagem em João. Quem disse isso foi o próprio Jesus.
João 14, 16 e 17. Eu vou ler aqui na versão NVI. Não sei se é NVI que está sendo projetada, acho que não, né? King James. Mas eu vou ler para você, acredito que vai casar bem com essa versão também. João 14, 16, 17 diz assim, Jesus falando, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará para os discípulos, dará para a igreja, dará para você que começa a ter esse desejo de entender e de seguir a palavra de Deus. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar, que é um dos nomes do Espírito Santo, é uma das formas como o Espírito Santo é conhecido, ele é o nosso conselheiro, nosso ajudador. Outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Para estar com vocês até quando? Para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade. Esse é outro nome do Espírito Santo. O Espírito da verdade, o mundo, o sistema do mundo, o mundo cheio de contaminação pela maldade, pelo pecado, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque só quem pode receber o Espírito Santo é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, é a nova criatura. Tem nova criatura aí? Tem filho de Deus aí? Então você tem o Espírito Santo. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, porque estão cegos. A palavra também fala isso. O Deus desse século cegou o entendimento deles. Então, o mundo não pode ver e nem pode conhecê-lo. Mas vocês, diga amém. Amém. Vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e Ele estará em vocês. Essa foi uma promessa de Jesus. E ela já se cumpriu na nossa vida, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus, a palavra diz que o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós. E essa palavra se cumpre na nossa vida. Sem o Espírito Santo, não tem como se ter uma vida de vitória, uma vida vitoriosa. Você pode repetir isso comigo? Sem o Espírito Santo, não há como ter uma vida vitoriosa. Sem o Espírito Santo, não vai dar para ser um homem ou uma mulher de fé e viver uma vida de vitória. A gente vai ficar tentando, a gente vai ficar seguindo regra, a gente vai ficar seguindo lei, a gente vai ficar decorando a palavra toda, a gente vai ficar fazendo um monte de coisa. E a gente não vai perceber essa caminhada de crescimento. Que o Espírito Santo quer nos ajudar, nos auxiliar, nos aconselhar para que a gente caminhe dessa forma. A gente não vai conseguir, vai ficar sempre no mesmo lugar. E aí muitos ficam tanto tempo no mesmo lugar que já começa a fazer o que? Retroceder. E às vezes começa assim, andei uma época indo na igreja, eu tentei ir lá, não mudou nada, não aconteceu nada, não vi diferença, não vi mudança, nada aconteceu. Porque está faltando essa presença do Espírito Santo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a gente precisa estar sensível a isso. Por quê, pastora? Porque senão a gente vai estar, o Espírito Santo habitando dentro da gente, caminhando tão próximo da gente, e a gente não percebendo. E a gente ignorando isso. Eu não sei como você viu até hoje a presença do Espírito Santo na sua vida. Faz aí um retrocesso aí, uma retrospectiva e pensa. O que foi ensinado para você acerca do Espírito Santo? Eu vou dizer para você o que foi ensinado para mim acerca do Espírito Santo. Eu fui praticamente nascida e criada no Evangelho. Minha mãe aceitou Jesus, meu avô era pastor e vinha sempre falar para o meu pai. Meu pai bebia, meu pai fumava, meu pai não sei o que e tal, não queria saber de Jesus. Minha mãe aceitou Jesus primeiro, a gente era bem criancinha. Irã acho que era bebê quando a minha mãe se converteu. Mas eu vou dizer para você o que me foi ensinado. E talvez isso tenha sido ensinado para você. Que o Espírito Santo, ele é uma influência. Ele é uma influência. Tem cristão que ele vê o Espírito Santo. Sabe quando Jesus foi batizado e aí foi visto, ele viu o Espírito Santo descendo como uma forma. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é isso. No mundo espiritual é uma pombinha voando aí e tal. Deixa eu te falar.
O Espírito Santo é Deus. Você pode dizer amém? Você pode repetir comigo? O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum é menos do que o outro. E nenhum é mais do que o outro. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou lendo um livro que... Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Muita gente já deve ter conhecido o pastor Benny Hinn, deve ter ouvido falar dele. E ele dá um exemplo sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade. Eu não tenho certeza de que foi esse, mas eu vou usar o ovo, tá bom? Eu vou usar o ovo. O ovo seria o pai. Seria o pai, o ovo. Vamos dizer assim, gente, é um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, que eu chamei Deus de ovos, Jesus de gema. É só para você entender. Porque eu gosto de ser, eu não sou professora, eu sempre digo isso, mas eu gosto de ser didática. Eu gosto de dar um exemplo para você facilitar. Vamos dizer que Deus fosse o ovo. Jesus é a gema, o Espírito Santo é a clara, ou tanto faz? Tanto faz. Eles podem até variar ali. Mas você percebe que não existe ninguém que é mais. Nós somos ensinados assim. Deus o Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor. Mas quando a gente fala Deus, quando nós falamos Deus, sabe o que nós estamos falando? Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Você crê nisso? Você acredita assim? Quando a gente fala Deus, é isso, gente. A gente precisa colocar o nosso coração em que não há distinção. Não há distinção, eles são um. Nós temos um Deus, que Ele é 3 em 1. A gente canta uma música que fala isso, não canta? Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo o Filho. Nosso Deus é 3 em 1. Eu não sei se a gente canta essa música aqui, não canta não, né? É uma versão. O nosso Deus, Ele é 3 em 1. 3 em 1. E a nova vida acredita nisso. E nós ensinamos isso. Nós não acreditamos, o Espírito Santo, Jesus. Não, nós temos um Deus que Ele é 3 em 1, igual a água. Em escola bíblica a gente dá muito para as crianças esse exemplo da água, estado líquido, sólido e gasoso. É tudo água. Deus é isso. Espírito Santo é Deus. Se você até hoje viveu por um bom tempo, alguém te ensinou errado, que você não podia falar com o Espírito Santo. Eu fui ensinada assim. Que você não podia adorar o Espírito Santo, você não podia falar com o Espírito Santo, você não podia orar, você não podia. Mas não tem lógica. Um dia eu parei para pensar e pensei, mas Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que Ele envie o Espírito Santo, o Espírito da verdade que estará com vocês, um outro conselheiro. Ele vai estar com vocês todo dia. Jesus disse isso. Será que era por nada? Será que não tinha necessidade nenhuma? Que Jesus estava só jogando conversa fora, estava só queimando cartucho? Ou isso era algo fundamental para a nossa caminhada cristã? A presença do Espírito Santo em nós faz toda a diferença. Quem era Pedro antes do Espírito Santo? Quem foi Pedro depois do dia de Pentecoste? Pedro se levanta. As pessoas entendem que era um lugarzinho e eles estavam ali 120. E alguém saiu correndo e foi lá assim, ei, vem cá, olha, está acontecendo uma coisa. Não, foi uma coisa, o Espírito Santo chegou chegando. A Bíblia diz que se ouve um som, sabe, um som, um vento. Imagina um vento que foi ouvido, aquele som. As pessoas começaram a correr para onde estava acontecendo. Elas correram para lá e elas chegaram lá e encontraram os 120 todos falando em línguas. Irmãos, não era assim, ó. Eles estavam extasiados e eles pulavam e eles falavam em línguas a ponto das pessoas chegarem e dizer assim, nossa, mas são 9 horas da manhã, esses caras já estão bêbados. Como é que é isso? Pedro, que até então era uma pessoa valente, mas ao mesmo tempo não tinha a eloquência de falar, da pregação. E Pedro se levanta e faz aquele discurso e diz, não, irmãos, esses homens não estão bêbados. Até porque ainda são 9 horas da manhã, não deu tempo de se embriagar desse jeito. Porque tamanha era a embriaguez deles no espírito.
E ele diz, essa é a promessa que Jesus prometeu e que hoje se cumpre. E Pedro faz um sermão como nunca fez. E 3.000 pessoas se convertem. Isso é o poder do Espírito Santo na vida de alguém. Você concorda comigo que faz toda a diferença? Então, você concorda comigo? Faz sentido se eu te disser que o inferno não quer que você tenha esse entendimento? Porque isso vai ser uma bomba atômica. Pedro se torna uma potência na mão de Jesus, na mão do Espírito Santo. Sabe? E o inferno não quer. Então, coloca um monte de mentira na cabeça do cristão. Distrai o cristão com um monte de coisa. E a gente fica crente com uma arma dessa, uma bomba atômica dessa na mão. E não sabe como usar. E fica, Senhor envia, Senhor manda, Senhor faz. Mas Ele já veio. Jesus disse assim, Ele vai estar em vocês. E Ele vai estar para sempre. Disse, Ele vai estar só 3 dias? Só durante a festa de Pentecoste? Só na confraternização? Só no aniversário da igreja? Só quando vier um pastor de fora? Só quando o pastor chamar aqui na frente e impor as mãos? Só quando você sentir um arrepio? Não, Ele vai estar com você para sempre. Diga comigo, para sempre. O Espírito Santo está comigo. Então, irmãos, o que eu quero muito é que você entenda, saia daqui hoje entendendo a necessidade que nós como cristãos, para termos uma vida vitoriosa. Quando eu falo vida vitoriosa, não é rico, não é dinheiro, não é isso não. É vida vitoriosa contra os inimigos da tua alma, contra os inimigos da tua família. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então a nossa vitória também não é contra carne nem sangue. Então você precisa sair daqui hoje entendendo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Essa vida de relacionamento. Viver uma vida de vitória só é possível através da pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele quem vai fazer com que a gente entenda e perceba. As lutas, elas continuam lá. Você vai ter uma vida de mais comunhão com o Espírito Santo. Eu creio em nome de Jesus. Eu oro para isso, para que você hoje saia daqui, entendendo que você precisa ter mais. Quando eu digo você, eu estou dizendo nós, tá? Mas eu já fiz esse estudo antes, estou passando para você, mas eu já estou nessa caminhada. E já estou nessa oração de mais dependência do Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje para ter uma vida de vitória. Na pessoa do Espírito Santo, no conselho dEle, na ajuda dEle, na direção dEle. Aí você vai dizer para mim, então os meus problemas vão acabar, pastora? Deixa eu te falar, que bom que você me perguntou. Não. Os problemas vão continuar lá, os desafios vão continuar lá. A diferença é a sua perspectiva, é a sua autovisão. Eu não sei se tem esse termo, professora, me diz aí, autovisão. Você vai ter uma visão diferente de si. Você vai ter uma perspectiva diferente. Sabe por quê, irmãos? Você pode ter todo tipo de vitória. Todo desafio que você tiver, você vencer e você ser vitorioso. Mas se você não se enxergar como vitorioso, você não vai perceber o que o Espírito Santo está fazendo por você, o quão vitorioso você é. E tudo que Deus já depositou, tudo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para você, você não vai ver. E a gente vai fazer assim, eu quero conquistar até aqui. Eu conquistei, mas agora em vez de eu dar graças a Deus, eu me vi uma vitoriosa, eu vou estar assim, mas agora falta aqui. Eu conquistei aqui também. Mas agora falta aqui. Por quê? A visão está distorcida. O entendimento está distorcido. Eu não me vejo como uma pessoa vencedora. Mas quando você entender e tiver relacionamento, fome e sede do Espírito Santo, e isso não pode acabar nunca. Daqui a 30 anos eu tenho que estar dizendo a mesma coisa para você. Fome e sede do Espírito Santo, busca do Espírito Santo, caminha com o Espírito Santo. E quando eu tiver isso, eu vou ter uma visão diferente. Eu vou me ver como Deus me vê.
Eu vou me ver como Jesus enviou o Espírito Santo para me ajudar, para que eu agora seja essa pessoa. Eu estou me fazendo entender? Eu agora vou me ver como essa pessoa. E aí o problema vai estar ali, ele não sumiu, ele não desapareceu, ele continua lá. Mas eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu creio que a minha vitória é certa, porque o Espírito Santo agora está em mim. Ele fala comigo e ele me leva, ele me coloca nessa posição de vencedor, que só Jesus pode nos colocar. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao Senhor e dizer: obrigada, Jesus. Obrigada, porque eu estou nesse lugar de vitória. O Espírito Santo me fez entender que eu ando em vitória. A minha caminhada é uma caminhada de vitória. Eu falei isso aqui um dia na conferência de mulheres, sobre as armaduras do Espírito. E quando eu falei do cinturão, eu falei assim: sabe quando a gente luta? Ah, pastora, então a nossa luta acabou? Não, não acabou. A gente ainda luta contra um inimigo que é chato, que é teimoso, que é ardiloso, que é malicioso. Mas você não luta mais para ser vencedor. Vencedor, Jesus já te fez. Você entende? Você luta igual o lutador lá luta para manter o cinturão. Você luta para manter o seu cinturão. Você luta para continuar nessa posição de vencedor. E nada te mover dessa posição de vencedor. Problema nós teremos, mas eu olho para o meu problema e falo para ele, como Davi falou perante Golias: ainda hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ainda hoje eu vou decepar a sua cabeça. Ainda hoje toda essa afronta que você está fazendo contra o exército de Deus vivo, você vai engolir. Porque eu vou acabar com a sua vida. Porque você vem contra mim com arma, com muita coisa, com paramentos de guerreiro. E eu sou só um menino, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou contra você tendo essa visão de que eu já sou vencedor, de que eu já sou vitorioso, por causa do Deus que habita em mim, por causa do Deus que me deu uma palavra de vitória, por causa do Deus das promessas que Deus tem para a minha vida e para o povo de Israel. Deus tem promessa para a sua vida? Você acredita nisso de verdade? Ele tem promessa para a sua família. Você acredita na sua família? Você acredita? Então, irmãos, essa que é a nossa posição. A sua posição é uma posição de vitória. A sua posição é uma posição em que não é assim: oh Senhor, quando eu penso que resolvi uma coisa, vem outra. Oh meu Deus, quando resolve isso, agora vem uma enxurrada. Se a gente não mudar essa mentalidade, se a gente não renovar a mente, se a gente não pedir essa ajuda do Espírito Santo, a gente vai sempre se ver assim. Mas o que o Espírito Santo quer é que você se renda totalmente a Ele, que você tenha comunhão com Ele. E Ele vai tirar essa imagem retorcida que a gente tem quando se olha. E Ele vai fazer você se olhar e ver como Deus te vê, tão bonito, e uma coroa de vitória na cabeça, e vestes reais, e tudo isso, porque isso já é seu, já te pertence. Você pode dizer amém? Amém. E aí a gente vai começar a se ver assim. E quando tiver problema, a gente vai se manter nessa posição: eu sou mais que vencedora. Não é isso que vai me derrubar, não é isso que vai acabar com a minha casa, não é isso que vai acabar com a minha família. A gente precisa se ver. Eu falei um domingo aqui, não lembro que domingo que foi. Falei sobre que Abraão, peguei até uma palavra da Júlia que estava ministrando, se não me falha a memória. E eu disse assim: Deus leva Abraão para fora da tenda. E manda Abraão olhar para as estrelas do céu. Você conhece a passagem, para a areia do mar. E eu disse assim: o que Deus estava fazendo ali? Fazer com que Abraão criasse uma tela, uma imagem, sabe?
Mas a mulher dele era estéril, ele já estava com 100 anos e tal. Mas a partir do momento que você cria aquela imagem, e Deus diz assim, então é isso que eu vou fazer com você. E aí eu quero perguntar isso para você essa noite. Qual é a imagem que você tem a seu respeito? Qual é a imagem que você tem da sua família? Qual é a imagem que você tem daqui a alguns anos? Eu já tive tanto medo do meu esposo me deixar viúva. Olha só que coisa. Já tive muito medo. Muito medo de ficar sozinha sem ele. E às vezes eu até chorava sozinha. Gente, o homem não está doente. O homem não está... Tu pretende viver muito? Pretende viver aqui até Jesus voltar. Mas da onde que eu tirava isso? Era uma imagem distorcida. Uma imagem distorcida. Você sabe? E a gente precisa mudar essa imagem. E Deus quer que a gente faça isso. Ele fez isso com Abraão. Ele queria que Abraão visse. Mas deixa eu te falar, o inferno também quer que você tenha uma imagem. E ele quer que você tenha uma imagem totalmente distorcida. Ele queria que Davi se visse atropelado por Golias, sem cabeça, pisoteado, Golias chegando ele, fazendo assim, ó. Ele adoraria. Mas o que Davi fez? Chegou para Saul e disse assim, olha, você é um menino ainda, como é que eu vou mandar você lá lutar? Estou parafraseando aqui. Ele diz assim, olha, deixa eu falar, o teu servo um dia estava apacentando as ovelhas do meu pai e veio um urso contra as ovelhas. E eu com as minhas próprias mãos matei aquele urso. E depois veio um leão, eu estou falando assim, mas eu não sei se é o contrário, tá? Se veio o leão primeiro. E depois veio um leão, e o teu servo também matou aquele leão. E hoje não vai ser diferente com Golias. Eu vou matar ele também, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que não era na força dele, que Deus o tinha livrado, e ele diz isso. O Senhor livrou esse teu servo, e eu matei um leão e um urso. Você percebe? Ele traz à memória o que Deus fez por ele lá, para ele dizer, você é vencedor de novo, porque eu passei por isso e eu venci, eu passei por isso e eu venci. E esse mesmo Deus vai me fazer ser vitorioso, e vai me fazer ser vitorioso quantas vezes mais eu receber uma afronta do adversário. Então, sabe mães que têm um filho rebelde, e ela começa a ver o filho rebelde nas drogas, cheio de tiro, e e se o telefone toca, ela já vai com o coração pá. Você está fazendo uma imagem distorcida. Sabe o pai de família que imagina assim, muita gente sendo mandada embora? Eu já estou indo para não sei quantos anos, e agora se eu for mandado embora, e agora eu vou depender de filho, eu vou ter que pegar, lá o BPC é só um salário mínimo, como é que eu vou? Você está fazendo uma imagem distorcida. O inimigo está trabalhando na sua mente para que você tenha uma imagem distorcida. Porque essa imagem distorcida não vai permitir que a sua fé seja alimentada, e que ela cresça até você alcançar o seu milagre. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa noite, desfaça essa imagem distorcida e comece a olhar para as situações com um olhar de vencedor. O Espírito Santo quer te ajudar a isso, ele quer te levar nesse caminho, mas você precisa aceitar. Nada de Deus, nenhuma proposta do Senhor é inevitabilidade. O que quer dizer isso? É inevitável que aconteça. Salvação é uma proposta de salvação. Espírito Santo é uma proposta. Ministério é uma proposta. Você pode aceitar ou não. Obedecer é uma proposta. Adão e Eva recusaram obedecer. Tudo é uma proposta. Mas essa noite é feita uma proposta para você também. Eu creio que o Espírito Santo está falando em corações aqui nessa noite. E você precisa se decidir. E quando você sair por essas portas, se você for para o seu dia a dia, você vai precisar decidir se você quer continuar tendo uma imagem distorcida. Pastora, você está falando isso porque a sua vida está toda bonitinha. Ó, não. Estou cheia de coisas que eu preciso fazer, cheia de coisas que eu preciso resolver, cheia de coisas cheia de desafios, inclusive ministerial.
em casa, cheio de desafios. Mas eu escolho, eu decido não ter uma imagem distorcida de nenhum dos meus desafios. Eu só estou esperando em Deus que eu hei de ver cada um deles, a vitória do Senhor prevalecendo na minha vida. Então você tem direito de escolher. E você tem um livre-arbítrio. Deus colocou Adão e Eva em um jardim. E para que não fosse dito assim, mas aí eles não tinham mesmo, né? Eles não tinham escolha. Eles tinham que obedecer. Daquilo tudo ali, Deus coloca uma coisinha e diz assim, só isso aqui que vocês não vão pegar. O restante todo é à vontade. Você ia naquilo ali? Não, você não ia não. Eu tenho certeza que você não ia. Que você faria diferente. Mas foi exatamente o que eles fizeram. Você percebe? Então, há uma escolha. Há uma decisão a ser feita. Se tudo está ruim, a partir de hoje, eu decido que eu vou fazer uma nova imagem. Eu não quero mais essa imagem distorcida. Eu quero uma imagem agora que Deus tem para mim. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma palavra de vitória liberada sobre mim. Eu tenho o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não é o Espírito da confusão, não é o Espírito da mentira, não é o Espírito da distorção, mas é o Espírito da verdade. Ele habita dentro de vocês e Ele estará com vocês todos os dias, diz o Senhor. Então, pode aplaudir o Senhor mesmo? Então, nós temos o direito de escolher. O Senhor está te dando esse direito. Mas à medida que eu caminho com o Espírito Santo, e que eu vou vivendo em comunhão com Ele, que eu deixo Ele conduzir tudo aqui dentro de mim, tudo aqui dentro, porque começa aqui, absolutamente tudo que faça do lado de fora começou um dia dentro, até o pecado começou um dia dentro, até o erro começou um dia dentro, a maldade começou um dia dentro, a mentira foi aceita para dentro um dia. A partir do momento que eu deixo Ele conduzir a minha vida, eu creio que a minha vida e o final de qualquer história que eu estiver vivendo é um sucesso. Você acredita nisso? Você pode dizer amém? Porque isso também é para a sua vida. Agora, é uma questão de decisão e de escolha. Se você escolhe sair daqui dessa noite, recebendo isso no seu espírito, trazendo isso para dentro de você, e dizendo, é assim agora, Espírito Santo, todo dia comigo, ali, todo dia, irmãos, dá muito mais resultado. Deixa eu te falar, eu quero te passar uma dica, do que você se ajoelhar e fazer as mesmas orações repetitivas. Senhor, salva meu filho. Senhor, alguém aqui já fez oração uma vez por uma necessidade, que você já não sabia mais o que dizer? Você não sabia mais nem como pedir sobre isso? Já teve alguém aqui? Só uma irmãzinha e eu? Só? Senhor, tem mais gente coral. Não mente não, fala a verdade. O Espírito da verdade está aqui. Fala a verdade. Deixa eu falar para você. Eu vou te dar uma dica de ouro. Apura bem o seu ouvido para isso que eu vou te dizer agora. Dá muito mais resultado do que você fazer uma oração repetitiva. Faz, salva, cura, Você se ajoelhar, dizer, Espírito Santo, eu estou à tua disposição. O Senhor vai conduzir. E você agora orar em línguas. Se você é batizado do Espírito Santo, ora em línguas. Se você não é batizado do Espírito Santo, vai pedir isso e vai orar em línguas também. Vai dar muito mais resultado. Porque a Bíblia diz que quando a gente não sabe o que dizer, a gente fala com o Espírito Santo e é Ele agora quem é o intercessor. Sabe? Ele é o intercessor. Ele está com a gente, como é que Jesus falou? Todos os dias, não é isso? Então Ele está comigo. Mas Ele também está lá diante de Deus. Ele também está diante. Ele também está no trono. Então Ele é esse intercessor eficaz. Dá muito mais resultado. Então você está entendendo essa noite por que o inimigo faz tanta mentira. E aí a igreja faz assim, batismo com o Espírito Santo, porque você precisa.
precisa falar em línguas, porque você precisa desse poder, você precisa desse revestimento. Olha Pedro, vou dar de novo. Você precisa dar esse upgrade na sua vida. Aí o inimigo começa a botar assim, mas eu falar da carne? Mas e se eu não sei o quê? Mas e se em vez disso? E se? Ó, a imagem distorcida de novo, da verdade. Mas o Espírito da verdade, eu creio em nome de Jesus, que Ele está aqui, que Ele está falando no seu coração. E se você não quiser deixar essa verdade sair do seu coração, ela não vai sair. Porque o inimigo não tem poder de meter a mão dentro do seu coração, dentro do seu íntimo e tirar. Ele tenta te seduzir com mentiras. Se você se mantiver nessa fé, nessa certeza, nesse propósito, nessa decisão, deixa eu te falar, você vai ter uma imagem vencedora. Essa imagem vencedora vai ser tão forte, tão convicta dentro de você, que não vai restar mais nada, além de ter uma vida vencedora, além de viver uma vida de vitória, além de viver uma vida com resultado, com tudo aquilo que Jesus prometeu para você e já conquistou por você, e você viver isso. A palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz. Jesus, a paz. Deixo-vos a paz, e a paz vos dou. Eu não vou dar para vocês como o sistema do mundo, que é falho. E como que um cristão vive dentro da casa dele em guerra? Em guerra. Em guerra. Em agressão. Em briga. Em discussão. Mãe tendo que separar pai e filho para não se matarem. Pastora, mas aí na mídia aí tem um monte de caso desse. Ainda ontem, lá no Egito, na casa do povo de Israel, não. Era diferente. Se você aceita e faz uma imagem distorcida da sua casa, e você aceita, agora é assim. Um dia eu estava fazendo cabelo no salão, a dona do salão aceitou Jesus, ela era cristã agora. Não era quando eu conheci, mas agora era, estava indo à igreja, estava animada, estava com célula na casa dela. Ela disse assim, meu filho chegou na madrugada, no final de semana, e eu fui até ver, para ver se ele estava sóbrio, se estava embriagado com alguma substância. E o meu marido falou assim, mas você pode preparar o seu coração, que ele está com 17, 18 anos, um negócio assim, e ele vai começar a chegar, ele vai sair com os amigos, ele é jovem, e ele vai começar a chegar assim em casa. E ela se conformou, ela estava falando isso, falando disse assim, né, complicado, esses jovens hoje em dia, eu já estou até esperando, sabe, que qualquer hora dessa, ele vai chegar embriagado em casa. Aceitou. O que vai acontecer? Eu vou perguntar para vocês, o que você acha que vai acontecer daqui a pouco com esse menino? Ele vai chegar em casa embriagado, porque ela já aceitou. A minha posição como cristã é dizer, na minha casa não, Satanás. Na minha casa não. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na vida dos meus filhos. E se um dia, por decisão dele, ele chegar, eu como mãe, eu tenho obrigação, uma responsabilidade diante de Deus, de mudar essa imagem distorcida e começar a ver o meu filho, um homem cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, um levita na casa do Senhor, um professor de criança, um ministro de louvor, um pregador. Eu tenho que começar a mudar essa imagem que eu permiti que fosse implantada dentro de mim, distorcida, e eu começar a mudar isso. Você está entendendo? Eu estou me fazendo entender que a gente tem essa autoridade em parceria com o Espírito Santo, de mudar a realidade à nossa volta. De mudar aquilo que foi implantado, que foi dito, sabe? Uma imagem distorcida, seja do teu futuro, seja da sua família, seja do seu trabalho, das suas finanças, seja lá o que for. A palavra de Deus nos garante. Eu fui jovem e hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é convicção. Isso é convicção. Isso é não permitir uma imagem distorcida. Mas se eu me ver abandonada num asilo na minha velhice, vivendo de favor das pessoas, eu estou fazendo uma imagem deturpada.
do que Deus tem para mim. Aliás, eu estou fazendo uma imagem totalmente antagônica ao que Deus tem para mim. Eu preciso, com a ajuda do Espírito. Você entende por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque sozinho nós não vamos conseguir. Há uma ideologia, uma cultura, seja lá o que for que você quiser dar o nome, ensinada. Eu já preguei uma vez isso aqui, de morte de sonhos, de morte de tudo. De morte com doença, de morte de finança, de morte de família. Família está falida, família em conserva, família isso, família aquilo. É uma cultura implantada na cabeça das pessoas de morte. Eu dei até o exemplo, falei, quando você quer muito comer uma coisa, como é que você fala? Nossa, eu estou vivendo de vontade de comer? Estou morrendo de vontade. Quando você está com muita fome, você diz, eu estou viva de fome. Você diz o quê? Eu estou morta de fome. Você percebe que é uma cultura muito sutil, que vai sendo. E aí, se a gente ficar distraído, irmão, na nossa caminhada espiritual, a gente entra nessa. Mas em nome de Jesus, você está sendo despertado aqui nessa noite. E você que está na internet também está sendo despertado. Para fazer essa mudança de panorama, sabe? Mas isso não é sozinho. Porque é um cabo de guerra. E a gente, por muito tempo, a gente ficou quase indo, sabe? Então agora para você fazer assim e ser vitorioso, só com a ajuda do Todo-Poderoso, do Espírito Santo, você pode dizer amém? Amém. Não vai te restar mais nada do que desfrutar de uma vida vencedora, uma vida de vitória. Meu desejo é que a partir de hoje, você possa ter entendimento dessa necessidade que nós temos de caminhar com o Espírito Santo, de estar mais próxima. Quando a gente fala assim de ter intimidade, é uma palavra assim, é o certo. Mas fica parecendo que é mais difícil, né? Mas faz isso um passo de cada vez. Vai caminhando um pouco de cada vez. Não pensa assim, essa coisa de intimidade é só para pastor, é só para o pastor Pete, que é ministro de louvor, que para o pastor Cadu, que é líder de juventude, é para nós, é para a igreja. Que você tenha esse entendimento de caminhar mais próximo do Espírito Santo. Que você queira, mais do que tudo, ter essa vida com Ele. Que você o ame como você ama Jesus. Que você o queira como você quer Jesus. Que você o obedeça como você obedece a Jesus. Ele vai ser sempre o seu melhor conselheiro. Para sentir-se uma pessoa de fé e vitoriosa, nós precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo. Não vai funcionar sem Ele. Você pode repetir comigo? Para eu me sentir uma pessoa de fé. Para eu me sentir uma pessoa vitoriosa, eu preciso dessa comunhão com o Espírito Santo. Amém? Você entendeu isso? Eu quero fazer uma oração, eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Porque quando a gente coloca a mão no coração, não é que tem nada de sagrado nisso não. Eu pelo menos, eu não sei se funciona para você, mas assim, para mim funciona assim. Eu fecho os olhos, mas quando eu coloco a mão aqui, parece que eu me chamei toda para cá, sabe? Eu não sei se com você funciona assim. Por isso que os pastores dizem assim, como um ponto de contato, é isso que a gente quer dizer. Parece que você se chama para cá, para o que você vai falar agora, para o que você vai pedir. E eu quero que você repita comigo com fé, mas só se você concordar, só se você estiver mesmo desejando isso. Amado Espírito Santo, eu saio daqui nessa noite, entendendo que Tu és essencial para a minha vida. E eu Te quero na direção da minha vida. Eu me rendo totalmente para o Senhor me conduzir. Eu me rendo totalmente à Tua sabedoria, ao Teu poder, ao Teu discernimento para a minha vida. Me dá direção, Espírito Santo. Se manifesta para mim, se apresenta para mim, se revela para mim. Eu peço isso pela graça de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus,
que essa palavra, que eu creio que é uma palavra viva e eficaz, cerque esse meu irmão e essa minha irmã de cuidado, de sabedoria, de poder no mundo espiritual. Nenhum mal vai chegar até a vida deles e vai roubar essa semente. Porque eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu jogo por terra toda a estratégia das trevas para tentar cegar o entendimento deles e fazer uma imagem distorcida, muito aquém daquilo que o Senhor tem. Eu os cerco, Senhor, e os coloco debaixo do teu cuidado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu libero o teu poder e o teu agir sobre cada vida aqui presente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, não só hoje, não só amanhã, mas enquanto você viver e Jesus não voltar, que você viva isso, em nome de Jesus, amém.